Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast Power On. E mais uma vez com uma pessoa muito especial pra gente aqui, o nosso amigo Fergoods. E aí, irmão. Muito bom. Mais uma? Mais uma, bora. O Bora, último vamos pra deu o que cima. falar, né? Esse aqui vai dar mais ainda. Estamos aqui então de novo junto com vocês, porque nada faz sentido quando a gente aprende, crescemos, novas experiências, novos níveis. E é o que a gente vem fazer o que aqui? Chegar e compartilhar pra vocês. E hoje a gente tá aqui de novo pra fazer isso, deixar as coisas que nem o último, né? É isso. Deixa fluir, né, irmão? Deixa acontecer, porque no meio do caminho a gente vai descobrir qual que é o motivo, o propósito, aquilo que a gente vai falar. A gente tem o costume de falar que o Espírito Santo vai guiar, né? É isso. E cara, É isso. fala aí um pouquinho aí, como é que tá a vida, como é que estão as coisas. Daquela data que nós gravamos até hoje, muita coisa mudou. Muita coisa. Muitas viagens, vindas, imersões. Fala um pouquinho aí de tudo que tá acontecendo nesses dias, cara. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Fergoods. Sou um ativador de pessoas. Ajudo pessoas a transformarem suas almas para viverem aquilo que Deus tem para sua vida. Então, nos últimos tempos tem sido uma disrupção na minha vida, porque eu venho do mercado imobiliário há muito tempo. Até a gente comentou no podcast passado. E é engraçado que você cresce numa área, você cresce num caminho de... vi pessoas fazendo isso, vi meu pai fazendo isso. Então eu tinha tudo para ir nesse caminho do mercado imobiliário. E aí, por que o Marcos hoje é um ativador de pessoas? Que ajuda as pessoas a se transformar? Porque eu pude entender que na nossa vida, Igor, se a gente não buscar viver o nosso chamado, o nosso propósito, a gente acaba fazendo aquilo que as pessoas querem que a gente faça. Então, desde o último... Nosso último episódio. Nosso último episódio aqui, inclusive foi meu primeiro podcast que eu gravei na vida, foi aqui com você. Top. Foi uma disrupção, foi uma transformação, foi um acesso a uma nova atmosfera de gravação, de vídeo, de conteúdo. Então, espero que esse podcast aqui seja para chegar para as pessoas que precisam ouvir da palavra, ouvir uma palavra de ativação, uma palavra que vai ajudar as pessoas a falar, caramba, eu precisava ouvir o que o Marcos falou, eu precisava ouvir o que o Igor estava aqui para falar. Então, uma frase que a gente vai falar aqui, um contexto, uma história, uma transformação de vida vai transformar quem está atrás das câmeras. Então, olhe para mim, olhe para o Igor não como uma pessoa do mercado imobiliário, ou que ajuda pessoas, ou que está no mercado de marketing, de eventos, mas olhe para nós como pessoas que têm histórias e essas histórias vão transformar a sua vida, porque as experiências transformam, é nas experiências que a gente tem a sabedoria. Então, fique conosco, já compartilha, já comenta, já dá o like, já se inscreve no canal aqui do podcast Power On e vamos pra cima. É isso. E Fergoods, falar pra você, cara, nós nunca imaginamos até onde esses vídeos podem chegar. Verdade. Cara, às vezes a gente vem aqui, ou qualquer um que vai gravar um podcast ou vai soltar um conteúdo na internet, antes de eu me envolver e me aprofundar e cair nesse mercado, o que eu achava? Eu falava assim, cara, Igor, como é que a minha mensagem, como é que a minha história, como é que as minhas experiências vão mudar a vida de alguém? E, cara, já te contei pessoalmente que uma gravação, uma frase que a gente fez aqui, um corte que a gente fez aqui, chegou numa pessoa da nossa cidade que tenho certeza que isso transformou a vida dela. E aí eu falo para as pessoas, se você não entende aquilo que você carrega, aquilo que você é capaz, a transformação que você é capaz de fazer na vida das pessoas, você não vai conseguir dar um próximo passo. Só que quando você entende, você nem imagina que quando você abre a boca, a gente está fazendo aqui um podcast, uma gravação de hoje, de vamos gravar, vamos, e às vezes a gente nem sabe até onde vai chegar. O que acontece que eu vejo com as pessoas é o seguinte, as pessoas elas carregam tanto, elas têm tanto conteúdo, tanta transformação, tanta experiência para compartilhar, só que os bloqueios da vida acabam colocando tudo isso dentro de uma garrafa. Isso era para estar alcançando pessoas, transformando, só que as pessoas não conseguem entender isso. Retém, né? É assim, nós já estamos há algum tempo falando sobre essa questão do deixa o rio fluir, né? Deixa as coisas fluírem. Só que as pessoas, quando entendem isso, quando elas conseguem mentalizar, né, o Kairos lá na frente, o negócio fica... Muda, né? Muda. Você falou uma parada sobre entendimento, que acho que é legal a galera buscar entender, que o entendimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Porque se eu entender uma coisa errada, eu fico escravo de uma mentira. Então, até uma disrupção que eu tive, um entendimento cabuloso lá em Provérbios, que o próprio Espírito Santo inspira Salomão, e lá está escrito assim, eu sou o entendimento.
Porque muitas vezes a gente busca experiência, a gente quer sentir, a gente quer conectar com as pessoas para às vezes buscar uma transformação genuína, sendo que na palavra eu tenho o acesso ao próprio Deus vivo através do entendimento, e esse entendimento vem como um fluir de dentro de mim e eu começo a entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. Então a gente combinou hoje de estar aqui, não tinha nada marcado, eu falei, mano, vamos gravar um podcast, você bora e estamos aqui. Então o que falta nas pessoas? Um posicionamento de fazer aquilo que tem que ser feito no hoje, no agora. Porque a gente às vezes fica se preocupando, ou o passado, eu tô com um problema, ou no futuro, eu tô preocupado, tô ansioso. Ao invés de se preocupar com o agora, fazer aquilo que a gente tem para fazer no agora e entregar para as pessoas aquilo que elas precisam. Então a nossa fala, ela vai transformar pessoas, vai trazer vida, vai trazer transformação, então isso é muito bom. E aí, cara, o que eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas, elas pensam não estarem prontas para fazer a transformação na vida dos outros. Mas se elas entenderem que o que elas carregam, porque eu vejo muita gente, né? Nós estamos mais ligados no marketing digital, nesse movimento todo de compartilhar conteúdo, só que eu vejo que as pessoas esperam muito. Querem encher muito para depois começar a transbordar. Mas na verdade é o que elas já carregam, o que elas precisam. Quando a chave vira, quando elas entendem isso, fica mais fácil. Lógico que você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa entender as ferramentas, mas grande maioria elas já carregam aquilo que elas precisam transbordar. E as pessoas às vezes demoram. Eu vejo muita gente se frustrando porque elas querem uma fórmula secreta, uma fórmula perfeita para transformar a vida dos outros. Só que na verdade, cara, aquilo que elas já passaram, uma história de vida, uma história de casamento, uma história de filho, de pai, né? Você tá fazendo muito desbloqueio aí do pessoal e, cara, eu vibro com isso. Só que as pessoas precisam entender que elas já carregam isso dentro delas. Elas só precisam, de alguma maneira, estruturar isso, formar isso em algo que elas vão apresentar para as pessoas, para que as pessoas consigam entender isso. Só que elas já tá dentro delas, cara. A gente carrega dentro de nós aquilo que já precisamos. E a maioria não consegue enxergar isso sozinho. Não enxerga. Por isso que Jesus, né, sempre nos ensinou a andar com outras pessoas, a se relacionar. Eu levo Jesus como um exemplo de pessoa, não como um cara religioso, não como um cara que veio para trazer dogmas ou instigar comportamento para seguir um padrão para ser salvo, por exemplo. Mas ele veio trazer um estilo de vida de liberdade. Então, quando a gente se conecta, por exemplo, falou o quê? Vão em dois. Por quê? Porque ele sabia que sozinho o cara ia entrar em conflito, ele não ia saber se desenvolver. Então, um exortando o outro, cresce. Vou dar um exemplo. Nós estamos com o Felipe, com o Sandro aqui, com o Thiago também. Vamos gravar aqui. A gente vai colocar os dois para gravar hoje. Vai ser top. Então, quando a gente tá junto com pessoas que olham para nós e conseguem enxergar aquilo que a gente carrega, ele fala assim, mano, isso é isso aqui, mano. Não esquece disso. Aí agora, se você vai andar com pessoas medíocres, pessoas que não estão se transformando, evoluindo, elas puxam você para baixo. E hoje o Felipe falou uma parada muito forte. Que se você ficar andando com pessoas que estão abaixo de você, você vai se tornar igual a elas. Então o que é o segredo? A gente sempre buscar estar andando com pessoas que estão acima de nós. Aí tem uma virada de chave que nós temos que pegar. Às vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência nos tira de lugares que Deus nos colocou para nos honrar e fazer a gente crescer. E a gente perde isso por orgulho, por prepotência e achar que tá pronto. Aí entra o quê? A sabedoria. O que é sabedoria? O princípio da sabedoria é temer ao Senhor e ser humilde. Quando eu sou humilde e reconheço que eu carrego algo, mas a pessoa também carrega algo e talvez maior que eu, ali eu me posiciono para receber aquilo que ela carrega. Oi, até arrepia. E as pessoas elas não têm essa percepção, cara. E é por isso que a maioria perde grandes contratos, grandes negócios, grandes oportunidades. Eu vou dar um exemplo para você já puxar outro assunto e entrar nesse assunto também. Não, eu tenho falado sobre isso aí também. Eu tenho um cara que eu indiquei ele, eu não vou falar nomes, mas eu indiquei um cara para fazer um serviço para um amigo meu. E esse cara cresceu o olho no cara. Um cara muito requisitado, foi fazer reunião e demorou um pouco para atender esse cara que eu indiquei. E o cara ficou louco, mano. Aí era uma troca de serviço. Eu indiquei ele para esse cara marcar ele nas redes sociais com o serviço que ele ia entregar. Um ajuda o outro. Um ajudar o outro. E o cara ficou bravo. Porque o cara demorou um pouco, o cara tava numa reunião, aí o outro tava esperando uma expectativa do outro ali, que não foi suprida, e por orgulho e prepotência o cara foi lá, cobrou o dobro do valor que nem era para cobrar. Aí o outro já ficou doido também.
Aí eu quis apaziguar ali e o outro não quis mais. Falou, eu tiro o meu... Como é que ele falou? Eu tiro o meu cavalo de jogo aqui. Por quê? Entrou o orgulho, entrou a prepotência. Ele não se colocou na posição de humildade, em reconhecer e falar assim, peraí, o cara é empresário. O cara tá falando com muitas pessoas aqui. Eu tenho que me colocar no lugar do cara e entender que o cara tá acima de mim e falar, peraí, eu vou me adequar a ele aqui. Aí o cara perde oportunidade, perdeu negócios, perdeu indicações que esse cara ia indicar o serviço dele por conta do orgulho e prepotência. Cara, e é surreal como as pessoas elas não entendem o poder da conexão. Isso é muito O forte. poder da conexão ela pode tanto te alavancar quanto acabar com você, né? Então, às vezes as pessoas, eu entendo que cada um carrega algo especial dentro de si, mas as pessoas têm que entender exatamente isso que você falou. Quando você carrega algo, você tem que entender que existem pessoas que carregam algo maior ou igual. Só que você tem que dar o respeito a essas pessoas para que elas estejam na mesma linha que você. Talvez o cara não respondeu por um motivo, uma reunião, pela O cara nem tem importância. obrigação de responder às vezes. Exato. Só que às vezes o outro, pelo orgulho que tem, por achar que é muito mais daquilo que às vezes é um cara top, não sei nem o que, eu tô falando Sim. o que eu vejo. Mas a gente tem que entender que as pessoas elas merecem o nosso respeito e a gente tem que entender as pessoas. É isso. Isso é algo surreal. E aí, voltando a falar sobre o que você estava falando, né? Sobre Jesus e tudo isso. Um tempo atrás, nem sei se eu gravei isso no outro com você, eu sei que eu fiz um corte de um cara que falou assim: esse negócio de que você, quem anda com as 5 pessoas, tá colocando os outros para baixo, tá deixando quem tá embaixo, tá pisando em quem tá embaixo, não existe esse negócio de você andar com as 5 pessoas e você se tornar iguais a ela. Ou próximo, ou crescer junto. Tipo assim, tudo isso que falam, né? Porque todo mundo fala, não, você tem que ser a média das 5 pessoas que você caminha. E aí o cara falou, era até um pastor, falou o seguinte, isso não existe. Imagina se Jesus fizesse isso. Aí, cara, eu gosto, né, de pensar e ver essas coisas, aí eu falo assim, cara, se Judas não tivesse dado o beijo em Jesus, os soldados não iam saber quem era Jesus. De tão parecido que eles eram. Por que Judas teve que fazer aquilo? Porque os caras eram tudo igual. Os caras eram parecidos, como eles andavam. Jeito. Tudo aquilo que eles carregavam fazia sentido daquele momento. Por que Judas teve que fazer aquilo? Então, assim, se a gente parar para sinalizar. Agora, vem falar que não é a mesma coisa. As pessoas que andam junto estão conectadas no mesmo propósito, na mesma ideia, na mesma vontade, na mesma energia. Eu tenho certeza, assim, né? Eu falo porque eu sou um cara que imagina e mentaliza as coisas. Que os caras eram tudo parecido. Você pode ver que aqui em Alphaville, você vê, existem várias tribos ou bolhas, ou não sei como é que é. Você consegue identificar, esse vem daqui, esse vem daqui, esse daqui, esse daqui. Que pega a frequência ali, né? E agora imagina os caras naquela época que não tinha um negócio diferente. Era praticamente tudo. Então é importante a gente saber com quem que a gente anda. Qual que é o meio que a gente tá andando. Qual que é a energia que a gente tá colocando. Qual que é as pessoas. Pô, eu vejo que esse cara, vejo que o Fergutz tá arrebentando, tá falando, tá colocando uma palavra pra fora, tá salvando vidas, tá fazendo desbloqueio. É isso que eu quero? Cara, eu vou me conectar com alguém assim. Faz sentido. Agora, se não faz, aí tem que ficar pra trás. É sobre conexão, né? Sobre relacionamento. Eu vejo assim pelas pessoas que mandam mensagem pra mim no meu Instagram. Cara, eu quero fazer o que você faz. O que você faz? O que você está fazendo? Como que você tem esse crescimento? E, cara, não tem segredo. O segredo é conexão. É estar com pessoas que colocam pressão em você. Tem, assim, analisar o contexto e todas as circunstâncias da minha vida. As pessoas que eu me conectei, pessoas chaves que eu modelei, que eu aprendi, que eu peguei a mentalidade e o entendimento, faz a gente avançar e romper. Sim. Então esse que é o segredo. Mas é importante também, as pessoas elas não conseguem visualizar tudo aquilo que a gente faz. Eu sei porque a gente se conectou lá atrás, na época de Telux, de imobiliária, Sim. E aí todo mundo manda mensagem pra gente também, tá começando a mandar. Não, eu quero fazer o que você tá fazendo, eu quero andar junto, mas ninguém sabe o que passou lá atrás. Não. Ninguém quer passar pelo processo, porque você melhor que ninguém sabe, eu melhor que ninguém sei do meu. Porque as pessoas vê ou acham que é fácil. Agora, só para acabar isso aqui, será que elas estão preparadas para pagar o preço, colocar energia, deixar tudo para trás, viver algo surreal como nós que estamos nesse caminho, sabemos como é que é. Será que as pessoas estão preparadas e estão decididas a fazer isso? Porque mandar mensagem que agora
quer viver isso, quer fazer a mesma coisa, fácil, né? é fácil, não é fácil. Lógico, existe um processo, Sim. existe um caminho que Sim. pode ser traçado e feito. Mas e outro lado? Tem o bônus e o ônus. Será que as pessoas querem o ônus também? É que a maioria das pessoas, elas olham pro palco, né? Ela vê o palco hoje, tá dando resultado, tá fazendo imersão, tá no podcast, tá mostrando que tá fazendo. Eu quero saber o que ele tá fazendo, eu quero fazer o que ele faz. Mas ninguém quer viver o bastidor. Ninguém vê o processo da dor, do choro, da solidão, da renúncia. O que Jesus fala? Renuncia a você mesmo. Por quê? Porque ele sabe que os meus planos são pequenos perto dos planos de Deus. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quer dizer o quê? Que Deus tem uma vontade para mim. Que é boa, perfeita e agradável. Muito melhor que a minha. Então quer dizer que se eu tiver que renunciar aos meus próprios desejos e vontades, é bom. Aí as pessoas falam, não, mas Jesus mandou você renunciar à sua vida, carregue sua cruz. Não sonhe mais, não faça mais nada. Como assim? Renunciar a mim mesmo é bom. Porque os meus sonhos são pequenos perto daquilo que Deus tem para minha vida. Então, quando eu entendo isso e começo a entrar no fluir, de seguir a direção, seguir aquilo que Deus coloca no nosso coração, o jogo muda, cara. O jogo muda. Aí você começa a se conectar com pessoas certas, você começa a renunciar às pessoas erradas. Não tem segredo. É simples, não quer dizer que é fácil. Mas tem que existir um posicionamento. Aí entra a mentalidade, entra entendimento, entra a visão. Onde você quer chegar? A maioria das pessoas não sabe onde quer chegar, cara. Renúncia. Elas não têm uma visão clara. A maioria das pessoas vivem aquilo que elas foram doutrinadas ou ensinadas a viver. Aí entra o colégio, entra as profissões, aí a pessoa fica estagnada e presa naquilo e vive uma vida pacata, uma vida horrível. Porque ela não acessou novos entendimentos, novas mentalidades, com as pessoas chaves que Deus coloca no caminho. Aí quando Deus coloca uma pessoa no seu caminho, você ignora. E a pessoa chave. E acha que a pessoa é prepotente, essa pessoa aqui não vale nada, por quê? Julga. Aponta o dedo sem conhecer. Porque quem se destaca é julgado. Quem se posiciona, pra gente estar aqui agora, a gente tá se posicionando. Pessoas vão gostar e pessoas vão criticar. E tá tudo certo. Mas é nas críticas que vem a energia pra você crescer, pra você avançar, pra você seguir nisso. Então qual que é o segredo? É olhar para as críticas e falar assim, todas essas críticas que as pessoas estão falando sobre mim, isso não fala sobre mim, mas fala sobre o que elas carregam. Então, quando a gente pega essa percepção para avançar e evoluir, aí o jogo muda. Cara, e faz total diferença quando você entende que os sonhos de Deus é muito maior, melhor. Cara, todos os adjetivos que a gente conseguir falar aqui, dá para falar é melhor. Eu não sei se foi no outro podcast que nós gravamos se eu falei isso. Mas eu e minha esposa, a gente costuma fazer o seguinte. Hoje em dia, todo mundo quer a prosperidade, né? A gente vê imersão, curso, como, os 7 passos, 3 passos, 2, o 1, tudo, para chegar a tal resultado. Mas a gente tem falado o seguinte. Primeira coisa que você precisa fazer é a renúncia, cara. Renúncia de quem você é, o que você carrega. A outra, todo dia que a gente sai de casa, a gente faz a mesma oração, praticamente todos os dias. Deus, nós queremos aquilo que você tem para nós. Nós queremos viver o sonho que você tem para nós, porque o nosso não faz sentido. Talvez seja algo que a gente sonhe que seja grande, mas a gente tem a certeza de que o seu sonho para nós, para nossa família, para tudo que a gente está começando a viver, é muito maior às vezes do que a gente pode até imaginar. É isso. E é todo dia, cara, é todo dia. Por quê? É comum, nós somos seres humanos, nós temos vontades, nós temos o que? O livre-arbítrio de que escolher. Nós podemos escolher esquerda ou direita. Sim. Só que quando a gente entende que se a gente não escolher nenhum e deixar quem tem a visão maior conduzir isso, é muito maior do que a gente pode imaginar. E aí a gente faz isso, só que não é fácil. Não. É a renúncia, é o que eu falo. Tem que renunciar, cara. É todo dia se renunciando, é todo dia falando assim, Deus, o que o Senhor quer pra mim? Qual que é o caminho que o Senhor quer? O Senhor quer que a gente fale sobre isso ou sobre aquilo? E aí ele vai começando a juntar tudo aquilo que você também já falou. Pessoas, os lugares certos, o negócio certo. Chega pra gente também pessoas que a gente fala, meu Deus, essa pessoa eu não consigo. É que não bate, não conecta, né? Só que não é sobre a pessoa, é sobre eu. É sobre o que eu carrego, é sobre a minha visão com ela. Como é que Jesus via as pessoas? Não tinha diferença. Ele tinha o quê? Amor, ele tinha compaixão, ele tinha tudo aquilo que a gente precisa até hoje. Só que, por tudo aquilo que a gente passa, que a gente é ensinado, né? Não, você tem que ser doutor, você tem que ter faculdade, você tem que ter... padrão, né? Isso. E aí a gente, quando entende, vira uma chave, cara, que assim...
Eu não sei nem o que explicar exatamente sobre isso. Você tem que viver. Você tem que chegar ao ponto de deixar as coisas acontecerem e viver. É que sabe o que que é, Igor? A maioria das pessoas, elas não sabem o que que elas estão fazendo aqui na Terra, elas não sabem o que estão fazendo aqui nessa vida. E por não entender aquilo que elas carregam, elas acabam vivendo um padrão que foi condicionado e exposto para elas. Porque elas não têm uma segunda opção muitas das vezes. Aí entra o quê? Eu gosto muito da passagem que fala lá em Isaías, capítulo 46, versículo 10, que Deus faz conhecido o fim desde o início. Quer dizer o quê? Que Deus colocou no coração de cada um de nós um propósito, uma visão e um plano. Se a gente olhar para a natureza, vamos olhar para o Sol. O Sol é completo, não falta nada no Sol. Todo dia ele sai, ele tá girando a Terra e voltando, né? A Lua tá pronta. Se você olhar para uma árvore, não existe metade de uma árvore. Ela tá pronta. Se você olhar para o mar tá pronto, não tá faltando metade da água lá no mar. É só você olhar para a natureza, não falta nada. Agora vamos olhar para mim e para você que somos imagem e semelhança de Deus. Você acha mesmo que Deus ia fazer eu e você, criar eu e você incompletos? Não faz sentido. Não faz sentido. Então tem algo aqui dentro de nós que aí entra o quê? Que Jesus falou, renuncia a si mesmo. Porque quando eu renuncio a mim mesmo, eu consigo olhar para aquilo que Deus colocou em mim. Aí eu sigo a direção. E aí vem Jesus. E fala lá o quê? Vocês ainda farão coisas muito maiores do que eu fiz. Vocês farão coisas que vocês nem imaginam. Cara, eu tenho uma visão disso aí. Eu imagino os heróis da fé chegando pra gente e falando assim, mano, como é que foi o último tempo? Como é que foi os últimos dias? A gente ia a cavalo pra falar pra uma cidade, vocês enchiam um auditório, vocês enchiam a Hoje tu internet. pega um celular, mano, tu coloca 1000 pessoas, 500 pessoas ali. Imagina esses caras falando isso aí. Eu acho que assim, às vezes eu entendo que nós vamos viver um tempo de milagres, a gente vai viver coisa que a gente não imagina ainda que tá por vir. Mas eu já vejo tudo isso que a gente tá vivendo hoje como uma parte disso. Jesus conseguia colocar 5.000 pessoas e tem gente que hoje está conseguindo colocar 60, 70, 100 mil pessoas no estádio e fazendo transformação de vida. Isso já é um princípio, já é uma visão daquilo que coisas maiores. Eu vejo assim, né? Mas agora imagina esse rolê todo. E às vezes eu piro nessas ideias. E sabe o que que é? Você falando isso, me veio uma parada assim que grande parte das pessoas elas acham que fazer algo para Deus é ficar falando sobre Deus. Mas se você pegar o livro de Esther, não tem um momento que fala sobre Deus lá. Mas ela foi usada para libertar um povo, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Foi Esther, né? O livro de Esther, né? Que lá não tem externalizado assim uma Deus falou com você, não. Ela foi inspirada para libertar um povo, para ser ali inspirada para libertar aquela geração do povo ali que estava presa ali pelo era o faraó? Faraó, né? Então olha só. Eu não preciso externalizar a fala que eu sou de Deus, mas eu tenho que viver Deus. Então a gente pega às vezes pessoas que estão lotando estádios, colocando 30 mil pessoas numa live, e às vezes você fala, essa pessoa aqui não é de Deus. Quem disse? Quem disse? Então aí entra o nosso olhar julgador, de ficar julgando as pessoas, porque a gente quer colocar muitas das vezes pessoas no nosso padrão, na nossa caixa, porque a gente cria expectativas. Aí a gente vai na frase de Charles Spurgeon, que ele fala assim, eu sou pior do que você imagina. Então quando as pessoas pegam essa mentalidade para romper no entendimento que assim, eu não preciso suprir as suas expectativas. Em algum momento eu vou quebrar a expectativa que o Igor tem sobre mim. E tá tudo bem. Porque eu não tô aqui para me adaptar ao Igor. E nem o Igor me adaptar ao Marcos. Aí entra o princípio da liberdade. Que eu começo a seguir a direção do Espírito. E seguir a direção do Espírito vai ter que quebrar muita objeção. Vai ter que quebrar muita expectativa das pessoas. E é onde a maioria das pessoas se prendem. Elas travam no propósito, travam naquilo que Deus colocou no coração delas. Elas param na primeira crítica, na primeira barreira de julgamento, e as pessoas não avançam, mano. Tem coisas que você algum dia já deve ter parado porque alguém falou alguma coisa. Várias. Como eu também já. Várias. E isso é terrível, mano. Isso é terrível. Porque quando a gente para nessa crítica, é porque a gente esqueceu daquilo que a gente carrega e daquilo que a gente é. Então, quantas pessoas começam... Você que tá em casa assistindo aí, quantas coisas você começou, que você iniciou e você parou? Por que você parou? Por que você não acreditou naquilo que você carrega?
Aí entra o medo, entra a culpa, a condenação. Aí vai entrando em várias vertentes de bloqueios emocionais que trava a pessoa. E eu acho que assim, um dos piores desse aí que eu vivi muito é a falta de merecimento, cara. Isso é forte. As pessoas, elas deixam de fazer algo extraordinário ou viver aquilo até que Jesus quer que a gente viva, porque elas acham que elas não merecem viver algo tão bom, com tanto amor, com tanto carinho, porque elas não se sentem merecedoras daquilo. Elas falam assim, imagina eu vou fazer isso pra me colocar em tal lugar, ou receber isso, ou tal, aquilo, elas sempre vão se colocando pra baixo. E aí quando as pessoas entendem essa mudança, aquilo que elas carregam, a imagem e semelhança de quem fez, cara, são merecedoras de tudo. Muda o jogo todo, porque assim, você não precisa às vezes ir pelo que as pessoas falam. Mas também não é o que as pessoas falam que vão te parar. Eu tenho certeza que quando você começou, eu passei por isso. Todo mundo que começa no digital vive isso. Ó o blogueirinho aí. Imagina os caras falando, Quer ó aparecer, ó o playboy, loirinho quer lá. se aparecer, quer se mostrar. Cara, e todo mundo vive isso. Só que quando você entende realmente a sua importância, o tanto que você merece, essa chave, essas críticas, esses comentários que te param, já não faz mais sentido, cara. Eu vou falar aqui um cara que eu admiro muito pelo que ele faz, Pablo. É um cara que, assim, em cima de crítica, em cima de o que for, cara, o que aconteceu no começo do ano, um monte de coisa. Lógico, existem as coisas pra parar. Não para. Por quê? É um dos caras mais disruptivos do mundo. Virou a chave. Hoje eu acho que não tem ninguém igual a ele. Virou a Por quê? chave. Porque ele vive a identidade dele. Cara, e é bom quando você vive Aí sabe o isso. que é engraçado? Tinha que estar... As pessoas têm que olhar pro Igor e falar assim, mano, eu nunca vi ninguém igual o Igor. Eu nunca vi ninguém igual ao Marcos. Só que as pessoas estão sempre buscando se adaptar às outras. Padrão, né? Padrão, mano. Aí a pessoa fica caçando, tá, mas e qual que é meu propósito? Seu propósito é externalizar a sua identidade. É externalizar aquela porção que Deus colocou dentro de você de quem Ele é. Mano, você tem noção que nós somos imagem e semelhança de Deus? E as pessoas não entendem na profundidade isso. O que é ser imagem e semelhança? É ser uma fração de Deus aqui na Terra. Marcos está dizendo, então, a gente é Deus? A gente pode se considerar um Deus, não um Deus soberano, porque o único soberano é Ele, mas nós somos imagem e semelhança dele. Ele nos criou a imagem dele, cara. Que Deus é esse que não tem ego, que não tem orgulho de falar assim, eu quero criar pessoas, quero criar seres humanos iguais a mim lá na Terra para exercer aquilo que eu faço aqui no reino dos céus. Que Deus é esse, cara? Sem orgulho, sem prepotência, um Deus amoroso. Que Deus é esse? Aí o nosso ego, nossa natureza caída, ela entra nas vertentes, nos viés de sempre julgar as pessoas, apontar o dedo, querer sempre ser maior. Aí Jesus fala, quer ser o maior? Sirva. Quer amar as pessoas? Perdoe. Sirva elas. Imagina Jesus, mano, lavando os pés dos discípulos. Não, e eu tô aqui pensando, imagina Deus e Jesus criando o homem. Foi na mão, moço. Tudo foi comandado, né? Vocês que manjam mais da Bíblia, Deus comandou tudo para que e haja, e seja feito, e crie. Agora, quando chegou no homem, não. Vamos lá descer e fazer, vamos pegar o barro, moldar, Moldou. e ainda deixa ainda escrito lá, foi feita imagem e semelhança. Agora imagina Deus, Jesus fazendo aquilo ali. Eu tenho umas... Tem uma parada lá que diz depois, né? E entregou o domínio ao homem, né? E eu fiz um vídeo esses meses atrás que eu falei assim que Deus estava conosco em todas as nossas decisões. E a galera pirou, mano. Porque... Imagina, pensa comigo. Pra gente entrar numa linha de raciocínio sobre isso, sobre liberdade. Falar sobre liberdade mexe com pessoas escravas. Porque falar que nós somos livres para tomar qualquer tipo de decisão, uma pessoa escrava, ela pira. Porque foi uma guerra minha por muito tempo. Eu ficava me questionando, Deus, o que você quer que eu faça? E eu tava esperando um anjo descer pra falar comigo. Eu queria ser arrebatado, eu queria... aparecer. Eu ficava jejuando, eu tava esperando um sinal. Eu queria um sinal pra seguir aquilo que tava aqui dentro. Você já passou por aquele momento e falou assim, Deus, eu só vou fazer alguma coisa na hora que você aparecer? Sim. Mano, literalmente eu esperei. Eu fiquei 1 ano e meio esperando. Louco. Esperando um sinal. Vinha um anjo ou ser arrebatado. Eu queria um sinal. Eu queria um sinal. E aí eu entendi o quê? Que o princípio da liberdade é que Deus é soberano, mas ele não nos controla.
Ser livre, viver o princípio da liberdade é eu falar assim, eu tenho que assumir a responsabilidade. E é onde a maioria dos homens e mulheres hoje, elas não fazem isso. Vamos jogar para os homens, né? Que a gente tem autoridade para falar para homens. A maioria dos homens são homens fracos, que não assumem as suas responsabilidades. Eu tava vendo uma estatística que 80% dos casamentos, quem termina é um homem. Você tem noção disso? 80% dos casamentos, quem termina é o homem. Por quê? Porque não tem a disposição, não tem a mentalidade transformada, vive por prazer momentâneo. E aí? Aonde que vai chegar essa geração? E é uma geração fraca, né, cara? Hoje o Felipe, né, nós tava tomando café e ele falou assim, mano, você tem 26 anos, a galera da sua idade, a maioria agora tá nos prostíbulos aí, se prostituindo, pegando mulher, batendo punheta, só pensando em fazer coisas erradas por prazer e sem pensar na vida, sem buscar se transformar, sem buscar entendimento. Aonde que vai chegar essa geração, cara? Você, homem que tá me assistindo agora, seja lá de 30, 40, 50 anos, se posiciona. Você tem que olhar pra nós aqui e falar assim, o que esses caras têm, mano? O que esses caras acessaram? A gente não tá aqui pra fazer corte e ficar se mostrando e falar falas bonitas pra não transformar ninguém. É pra você olhar pra nós e falar assim, o que esses caras têm? O que eles viveram que eu não vivi ainda? Quais experiências eles acessaram que eu não acessei? Porque a maioria vê isso aqui e fala, o Marcos falou para acessar novos ambientes e novos conhecimentos e conectar com novas pessoas. Isso aí é clichê, mas é o simples que ninguém faz. É onde as novas pessoas, os novos conhecimentos vão libertar você. O que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. E aí entra os micropigmentos de cada situação, cada circunstância que vai revelando quem Jesus é na nossa vida. Então eu tenho que olhar para o Igor e falar assim, mano, quais são os fragmentos que o Igor já carrega que ele recebeu de Jesus, que vai me libertar, que vai me levar para um próximo nível? Aí as pessoas ficam na prepotência e falam, só quer me vender um curso. Só quer me vender uma mentoria. Só quer me vender isso aqui, aquilo. E a pessoa entra na prepotência, acha que tá pronta e não evolui, e não acessa e não se transforma. Aí se lascou. O que eu vejo que as pessoas, elas acham, grande maioria delas acham que elas não precisam aprender com o outro. Elas acham que elas são autossuficientes, que elas já sabem tudo, que sem o conteúdo de alguém... Pra que eu vou fazer uma imersão do Fergutz, sendo que ele vai falar algumas coisas que eu já sei? Mas é o que você acabou de falar, é o fragmento. É o que vai juntar. Cara, eu posso ir em várias imersões suas, eu tenho certeza que eu não vou sair dali com a mesma coisa. Eu não vou sair dali com a mesma experiência. Eu não vou sair dali com a mesma visão. Eu não vou sair dali com a mesma visão que eu tenho do Fergutz. Porque cada vez que você faz alguma coisa, cada vez que você tá ali, você tá mostrando uma outra coisa. Você tá mostrando algo novo. Nunca é igual, né? É uma experiência nova. Cara, da última vez que a gente gravou pra hoje, são várias coisas, várias experiências, crescimento seu, crescimento nosso. Não, eu olho pra você, seu semblante já mudou. Se você olhar pra mim, algo mudou já. Tudo muda. Porque a gente tá em constante experiência, transformação, renúncia e vai avançando e não para, mano. E aí você fala assim, e aí eu falo assim, cara, por que as pessoas elas não são humildes suficientes pra entender que elas precisam uma das outras? Elas precisam, cara. Você carrega o que eu preciso, Felipe precisa, o nosso amigo aqui carrega o que eu preciso, eu carrego o que eles precisam. Deus, quando criou o homem, ele já tinha pensado nisso tudo. Né? De vez em quando eu vejo aquele mosaico, né, com a cara de Jesus, de vários, não sei se já viu isso, com várias fotinhos. Não. Cara, eu já vi num lugar assim, tem uma foto grande de Jesus, geralmente faz algum lugar de alguma igreja. E tem várias fotinhos fragmentadas assim, não sei se já viu isso, que formam a imagem de Jesus. Cara, é exatamente isso. Cada um, cara. A gente tem a nossa digital, se eu colocar minha digital, todo mundo colocar, não existe igual. Então, assim, nós fomos feitos um para complementar o outro. Só que a arrogância, né, tudo aquilo que a gente é criado desde pequeno, né, viram algo surreal na nossa vida que a gente não entende realmente, a gente perde a visão, né, porque assim a gente perde a pureza das crianças. A gente perde a pureza na escola das minhas filhas ou qualquer outra escola, uma criança não sabe diferenciar o que é uma diferente da outra. Se uma é japonesa, se uma é mais escura, se uma... Não existe a diferença. Puro, né?
Não existe essa diferença. É por isso que na Bíblia fala, cara, para vocês entrarem no reino do céu, vocês precisam ser igual crianças. E é o quê? Desprendido, né? É desprendido, é corajoso. Pode ver que criança praticamente não tem medo. Briga com ela, ela já passa poucos Ah, segundos, tá ela bom, esquece. tchau. Exatamente. Depois tá te abraçando. Não vê diferença entre as pessoas. Você pode ver, se você sentar uma criançada assim, independente de status social, de qualquer coisa, cara, elas são crianças. Não tem diferença. É. E aí a gente vai crescendo, a gente vai criando, a gente vai se transformando no que nós somos. E aí para muitos é muito mais difícil e para outros que entenderam fica mais fácil. E aí por isso que eu falo, cara, não vou numa imersão do Fergutz porque ele fala sobre isso. Cara, eu preciso ir. Independente se é uma, duas, são experiências Pra ver o novas. que tá acontecendo, né? Não é pra ver, cara, é pra aprender. Aprender, viver a experiência. A gente aprende todos os dias. A nossa mente, uma cor que a gente vê aqui, esse logo aqui, já tá diferente da outra vez. Tem algo diferente. Se a gente criar essa sensibilidade, essa visão de querer aprender algo novo, de querer viver coisas novas, a gente vai ter experiências novas, histórias novas, oportunidades novas, vira um ciclo. E cada vez se transformando mais. Por que que as pessoas vivem essas coisas? Tem gente que fala assim, cara, tal player é de um jeito que eu nem imagino e nem penso ser. Mas por quê? O cara tá se expondo todos os dias em algo novo. E não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. A gente tem que entender isso, que não vai agradar todo mundo. Né? E não precisa. Nem precisa. Nem Jesus agradou. Quem Eu acho somos que a nós pra pessoa- querer agradar todo mundo? A pessoa mais triste que existe é aquela que tenta agradar todo mundo. Tá morto. Porque ela tenta agradar todo mundo e ela não é de nada. Ela não sabe quem que ela é. Ela não tem isso aí. identidade. Ela não carrega nada. Ela não tem uma mensagem. Ela não tem um propósito. Ela não tem um caminho. Ela não tem um rumo que ela quer chegar. E eu vejo que hoje, vivendo nesse meio que nós vivemos, é muito fácil você olhar para as pessoas que já estão conectadas e falar, pô, essa pessoa já entendeu, essa entendeu. Atravessa a rua para Carapicuíba. Atravessa a rua e sai desse Da lugar, bolha, né? dessa bolha que a gente vive. Cara, é tanta gente precisando de ajuda, de uma palavra. É exatamente o que você falou. A gente não tá aqui pra ficar bonitinho. Se eu quisesse ficar bonitinho, eu ficava em casa. Se eu quisesse ficar bonitinho, eu ficava com as minhas filhas que estão aqui, tava só com elas, Tô curtindo, de calção aqui, mano. Ó, curtindo elas. normal. Só que a gente tem que entender que o que a gente vai trazer aqui é para mudança, é mudança de vida. Ah, mas vocês falam sempre o básico, ou repete muita coisa, ou tá vivendo a mesma coisa que outros falam. Cara, se você tá vendo assim, é porque você precisa dessas mesmas coisas e você ainda não colocou em prática. O problema das pessoas é que elas fazem o quê? Elas escutam e não colocam em prática. Aí alguém que coloca em prática, nossa. Sabe uma coisa que me explodiu a cabeça um dia que eu ouvi? Foi um pregador que falou. Ele falou assim: quando você estiver cansado de ouvir algo, aí significa que você começou a entender. As pessoas estão sempre buscando coisas novas. Eu quero aprender, e não coloca nada em prática. Puxando no início do início aqui do podcast, que você falou assim, as pessoas buscam receita, métodos. Qual que é o segredo? É não buscar um método. Porque o método funcionou para o Igor, não vai funcionar para mim. Então qual que é o segredo? Eu levar para a pessoa para o entendimento de quem ela é e ela buscar a direção de Deus, daquilo que Deus tem para ela, e ela vai começar a se transformar, a se conectar com pessoas, vai viver experiência e vai viver uma nova vida. Vamos fazer um bate-bola de pergunta? Bora. Qual foi o momento mais decisivo na sua vida que foi disruptivo? Você teve que tomar uma decisão, o Igor teve que tomar uma decisão, e essa decisão desencadeou para você estar aqui hoje. Se você não tivesse tomado aquela decisão, você não estaria aqui, você não teria se transformado, você estaria ainda fechado naquele velho entendimento. Cara, acho que foi quando nós entendemos. Eu nunca vim para Alphaville a princípio, porque eu queria, né? Nós tínhamos uma vida no interior, a gente criava cavalo, mexia com várias coisas, e nós fomos resistentes àquilo que Deus sonhava para nós. Então, o momento que fez a virada de chave, a gente vinha, né? Até foi lá no começo da Telux. Foi no começo da Telux, porque minha esposa foi convidada para participar, para trabalhar lá, e eu simplesmente fui junto. Porque eu falava, cara, a gente pode fazer tudo que a gente tá vivendo, a gente pode fazer de lá. É digital, é online, eu não preciso estar aqui. E aí foi quando Deus mostrou pra gente que assim, quando a gente resistiu, a gente acabou perdendo tudo aquilo que a gente tinha. E aí a decisão de vir foi assim, não, agora você tem que ir, porque você entendeu que eu não quero que vocês fiquem aqui. Caraca. Então isso pra gente foi a virada de chave realmente. Daí a gente veio pra Alphaville, praticamente com uma mão na frente e outra atrás. A gente veio com 3 colchões, né, amor? Um fogão,
minhas 2 filhas, e aí a gente se mudou pra cá e aí foi realmente a virada de chave. Só que hoje eu falo que assim, foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque Mas na época ficou com medo. meu amigo, eu chorava todo dia, moço. É que assim, a gente ainda não soltou essas coisas, mas vai chegar um momento ainda, porque a gente quer que as pessoas entendam que existe uma transformação quando Deus quer. E às vezes a Quando gente. se posiciona pra seguir essa Isso. obediência, né? Essa direção. E aí não é fácil. Não é fácil. Você sair de um lugar onde é que a gente vivia. Cara, eu criava cavalo, eu tinha 9 cavalos em casa. A gente tinha um comércio estruturado que de repente tudo virou e acabou, literalmente acabou. Então nós viemos pra cá com o quê? Com 2 colchões, um fogão, as nossas 2 filhas, e a gente passou necessidade aqui. Foi doideira, hein? Doideira. Só que hoje eu falo, foi a melhor decisão que a gente tomou. Por quê? Porque senão eu não teria virado o homem que eu sou hoje. Eu não teria virado a pessoa que eu entendo da visão que Deus tem pra nós. Às vezes a gente deixa de viver. E aí o que eu, assim, acabar só isso aqui pra complementar. Se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estaria vivendo tudo que eu vivo hoje. Se eu não tivesse tomado a decisão de ter vindo, mesmo nessa situação, que eu poderia ter ficado no conforto da casa da minha mãe, da casa dos pais dela, dependendo só da ajuda dos outros e que ia passar, eu não teria acelerado o meu processo de aprendizagem para ser quem eu sou hoje. Então essa decisão muda tudo. Né? Exatamente, eu falo muito sobre isso. O resultado que você não tem é a decisão que você não tomou. Então, às vezes as pessoas falam assim, cara, eu não tenho o resultado que o Fergutz, que o Igor tá tendo. Mas talvez eles não tomaram a decisão de passar por tudo aquilo que a gente passou. Então, se eu não tivesse vindo pra cá, passando necessidade, sem nada, dependendo de uma nova fase, eu não teria construído tudo que eu construí até hoje, tá? E aí eu costumo falar o seguinte, Deus, ele é bom o suficiente pra nos dar tudo que é bom. Porque eu vejo muita gente falando o seguinte, Deus me deu o ruim. Deus me deu o que é ruim, Deus fez eu sofrer, Deus fez eu passar por tudo isso. Não, Deus não fez isso. Ele simplesmente deixou que eu tomasse a decisão certa, com meu livre-arbítrio para escolher, só que ele permitiu que isso acontecesse pelas minhas decisões e por aquilo que eu tinha que aprender. Né? Porque geralmente eu vejo muita gente falando assim, ah não, mas Deus me castiga, Deus é isso, Deus... Não, Deus é bom, ele simplesmente ele tem às vezes algo para que você aprenda, para que você viva o que ele quer viver. Então foi a melhor decisão que eu tomei, de vir, mesmo na situação que nós viemos, e hoje tá vivendo tudo que eu vivo. Você falando isso, me veio um ensinamento que eu peguei do Mike Murdock, conhece esse cara? Já ouvi falar. É um pregador, ele fala muito sobre sabedoria e a sabedoria linkada com acesso à riqueza. E ele usa uma frase muito massa que é assim, decisões decidem suas riquezas. E não só riqueza financeira, riqueza é riqueza de saúde, riqueza de transformação, Sim. riqueza de acesso a novos lugares, novos conhecimentos. Então uma decisão muda tudo. Uma decisão desencadeia um leque de oportunidades na sua vida que se você não tomar uma simples decisão, uma decisão difícil, que para você foi difícil porque você teve que largar tudo, você teve que fazer uma renúncia geográfica, renúncia material, renúncia financeira. Isso é difícil. Não é fácil tomar essa decisão. Mas essa decisão que você tomou decidiu novas riquezas de mentalidade, de conhecimento, de acesso, networking, negócios. Tudo. Então o leque se abriu. Então agora imagina quantas pessoas estão em casa, inclusive assistindo agora, que elas não tomam decisões por conta do medo, por conta de que o novo traz um medo, né? Porque tira da zona de conforto, você não sabe o que vai fazer. É igual é igual Jesus na água e falar, Pedro, vem Pedro. Aí Pedro, pô, eu vou pisar na água e eu vou afundar. Então vem um medo, né? Então parabéns, irmão. Isso é muito massa. E aí a frase que, assim, toda palestra que eu tô dando agora eu falo, cara. O resultado que a pessoa não tem é a decisão que ela não tomou. Isso é forte. Isso eu falo em todas as palestras, eu falo. A Karina tá aqui, tá de prova. Por quê? As pessoas vê ou mandam mensagem pra você que querem viver o que você tá vivendo. Mas elas não tomam a decisão disso. Não. Então eu falo, o resultado que você não tem foi a decisão que você deixou de tomar. Ou você tomou aquela decisão de uma maneira mais confortável, mas você poderia ter decidido de uma maneira diferente. E aí, cara, quando você entende isso, que a sua decisão é o que vai dar o seu resultado, o que vai te levar a um lugar, né? Se você não tivesse tomado uma decisão de vir pra cá, de fazer as doideiras que você fez, cara, e você sabe não que é mais estaria aqui louco? hoje. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que romper na minha vida foi aprender a tomar decisão.
Você bota fé? É. Eu tinha medo de tomar decisão. Enquanto eu não rompi o menino Marcos, eu não comecei a tomar decisão. Se eu não tivesse rompido a criança que estava aqui dentro, curado aquela criança, começar a honrar meus pais, a organizar a casa, eu não teria começado a ir para o Brasil fazer imersões, fazer eventos, fazer tudo que eu venho fazendo. Então, eu acho que acho não, tenho certeza que a maioria dos jovens hoje, das pessoas que não conseguem romper na vida, é pela falta de decisão. Falta de decisão, ela quebra com o propósito, ela quebra com famílias, ela quebra com a figura do homem e da mulher, porque ela não consegue tomar a decisão. Aí entra o quê? A falta de autorresponsabilidade. Aí fica culpando Deus, fica culpando as pessoas, fica culpando as circunstâncias, pelo um problema interno emocional dela que ela não consegue resolver. Certeza. E, cara, o que eu vejo que é triste disso é o seguinte. Eu vou falar pra você rápido, um tempo curto, tá? Daqui 10 anos, a gente vai ver muito... nós já estamos vendo isso. De jovens que não aprenderam isso e não conseguem ver a importância deles tomarem decisões próprias. Por quê? Pelo bombardeio da internet. E aí já é um outro assunto que a gente entra depois. Não, mas agora, esse celular aqui, vamos pegar as redes sociais, né? Vamos pegar o TikTok, por exemplo. Você abre o TikTok, mano, é só porcaria. Só. É só porcaria, mano. Eu vejo poucos conteúdos lá de transformação de mentalidade. É só dancinha, é mostrando bunda pra ganhar like. As guerrinhas. Guerrinha, é homem lá, menino fazendo dança, dançando. Aonde que vai chegar isso, cara? É o que eu falo. O cara não consegue tomar decisão, o cara não sabe sobre se posicionar. Aí o cara tá lá, pô, uma bunda empinada lá. Aí já ativa o moleque tá na fase da puberdade, testosterona 1000, já vai lá, se masturba, vai pra pornografia. Acabou. E aí? Jogou toda fora a pujança dele, a energia vital. Aí fica aquela... crescendo um homem fraco, aí o pai não dá atenção, a mãe não dá atenção, aí o filho cresce com ódio, fica odiando o pai, não consegue abraçar o pai, não consegue pedir perdão pro pai, às vezes por uma briga, dar um abraço, um beijo, o pai não dá carinho. Aí o filho, acontece o quê? Cresce um homem fraco, um homem sem direção, um homem sem posicionamento, baseado em desejos e vontades, sem conseguir ter conexão com Deus, por conta de um celular. Então isso aqui ele pode ser destinado para o bem ou para o mal. A maioria tá indo para o mal. E faz mal para ele mesmo. E aí a gente vê tantas pessoas, tantos jovens perdidos, né? Porque eles não sabem tomar decisões. Eles não sabem ver qual que é o futuro deles. Eles simplesmente carregam o passado. E aí vira uma coisa muito doida de uma geração fraca. E aí qual que é o problema disso aí? Eu te faço uma pergunta. Relacionada ao reino. O reino, ele é presente ou ele é futuro? O reino é um acesso da eternidade transformado em um download terreno do agora. Refrasei aí. Através daquilo que Deus colocou em mim, corpo. Sem o corpo eu não consigo ter legalidade aqui na Terra. Então Deus criou o nosso corpo para ser legal aqui, se posicionar e viver aqui. E ele colocou uma coisa chamada cérebro e coração. Então quando eu pego essas duas junções de cérebro e coração e levo o meu entendimento, meu pensamento para as coisas eternas, e como que eu acesso a eternidade? Através da palavra. Então quando eu começo a pegar a palavra e essa palavra começa a entrar dentro de mim e conecta no meu coração, a eternidade é manifestada no agora. E o reino de Deus é visto em mim. Por isso que tá na palavra, se for necessário, abra a boca. Por quê? O seu estilo de vida tem que estar refletindo o reino em todas as áreas. Família, negócio, posicionamento, decisão. O cara olhar para você e falar assim, caraca, o Igor tem uma luz, o que ele tem? É o reino sendo externalizado no seu olhar, na sua boca, no seu jeito, no seu cabelo, na roupa que você se veste, na forma que você trata a sua mulher, na forma que você trata seus filhos. Então o reino de Deus é eu pegar a eternidade e trazer pro agora e manifestar na minha vida. Agora eu falo pra você, imagina essa geração vivendo tudo aquilo que eles vivem, se abastecendo de tudo, não entendendo realmente quem eles são como pessoas.
Agora, imagine eles não tendo esse entendimento, essa experiência, essa visão ou esse download, né? A gente costuma falar um download de cima mesmo, para entender realmente aquilo que eles carregam, para que esse reino seja manifestado no hoje, né? No dia a dia. Porque o reino, quando você entende isso, né? Dessa maneira que você falou, a gente vive ele, então, todos os dias. E sabe o que é mais doido, Igor? Eu vou pegar uma mentalidade minha, porque eu vim de uma... como é que eu vou trazer isso? Eu vim de um estilo de vida onde eu ouvia as pessoas falar de Deus e falar de Jesus e eu repudiava. Porque na minha cabeça era algo religioso, era algo que não era palpável, eu não tinha essa percepção, esse entendimento que eu tenho hoje. Então até para os jovens que estão assistindo aqui, uma grande chave que virou o meu entendimento foi olhar para pessoas pontuais, inclusive o Pablo Marçal foi esse cara, que eu comecei a olhar para ele e ele começava a falar de Deus de uma forma diferente. E é isso que falta nas pessoas. Muitas pessoas hoje estão distantes de Deus porque elas trazem um Deus de dogmas, de comportamentos, e que se você não fizer isso e não fizer aquilo, e se você não mudar, você vai para o inferno. Quem que vai querer um Deus desse? Por quê? Porque a maioria mostra um Deus criado na cabeça delas e não um Deus verdadeiro que está escrito na palavra. Que Deus é esse? Um Deus de amor. Um Deus que amou primeiro, entregou o seu filho para morrer na cruz. Onde o meu acesso não é pelo comportamento, mas é pela fé que eu tenho nele. Então, quando eu começo a levar esse Deus no meu estilo de vida e não ficar julgando, criticando, apontando o dedo, aí sim as pessoas começam a vir para essa atmosfera. Aí o jovem que ficava fazendo vídeo no TikTok, rebolando a bunda e fazendo dancinha, ele não quer mais fazer isso. Ele quer estudar a palavra. Ele quer estar conectado com pessoas que estão buscando se transformar. Então, qual que é o nosso problema? Que é um problema nosso e não das pessoas. É a gente mostrar um Deus errado. É responsabilidade nossa pegar esse Deus que foi revelado através da palavra no nosso coração e mostrar para as pessoas sem medo do julgamento. Porque quando você começar a falar do verdadeiro evangelho do reino, mostrar quem Jesus é, falar sobre a hiper graça, vai vir julgamento. Porque as pessoas querem condicionar ir a Deus por comportamento, por doutrina, dogma, e mostram um evangelho distorcido que não é o verdadeiro evangelho. Cara, aí a gente entra no assunto mais a fundo, mais profundo. Eu sou um exemplo do que você acabou de falar. Eu sou o exemplo vivo de transformação, de entendimento de realmente da palavra, de quem Jesus é, do que ele faz, o que ele pode fazer, o que nós podemos fazer através dele. Porque eu vivi numa religião, né? Já falei muito isso nos meus podcasts, vou falar de novo porque sempre é bom relembrar. Numa religião, não tenho nada contra, cara. Vivi a minha vida inteira e foi algo muito bom pra mim. Nos meus ensinamentos que eu tenho hoje de Bíblia, foi o que eu aprendi lá. Mas era uma forma diferente de viver. E aí, quando eu perdi meu pai na pandemia, que aí eu comecei a procurar, porque assim, quando a gente as situações da vida, elas te levam a procurar conhecimento e elas te levam a procurar respostas, tá? No meu caso foi esse. Quando meu pai faleceu na pandemia, eu comecei a ir atrás. Eu falei, cara, que Deus é esse? Que tá permitindo que aconteça isso no mundo inteiro, milhares, milhões de pessoas indo e tal. E aí eu falei, o problema não tá no Deus e nas coisas, o problema tá em mim. Eu preciso buscar a resposta para mim. E aí eu comecei a colocar digital lá. Como ver a vida diferente? Como fazer diferente? Como ver isso? E aí eu caí no vídeo do Pablo. Acho que é até a primeira vez que eu tô falando isso gravando. Mas caí no vídeo do Pablo. Como sair do caixão. Ou saia do caixão, alguma coisa assim. Você não tava lá nesse aí? Felipe saia do caixão. Aí, cara, eu encontrei esse cara. Que eu falei, mano, não é possível, velho. Só que quando a gente entendeu isso, tava acontecendo o primeiro La Casa. O primeiro La Casa. E eu comecei a assistir esse negócio e falei, cara, não é possível, velho. Esse cara falando isso aí, tudo que ele tá falando... Ou é muito mentira ou é muito verdade. Não. Conectar... Eu tenho isso até hoje com o Pablo, assim. Eu olho pra ele,
né? A gente já fui filmmaker dele, já participei de tudo. Mano, a hora que ele fala de um negócio que ele olha pra você, é um negócio surreal. E aí eu falei pra minha esposa, na época eu conhecia o Douglas, que eu tinha treinado jiu-jitsu com o Douglas e tudo. Douglas Motoboy? É. Beijão pro Douglas, vou mandar esse vídeo pra ele, ele vai assistir. Manda, esses dias ele até me manda mensagem pra treinar. Douglão, eu vou treinar, Marca um podcast com ele, pô. Boa. Aí, Douglão, vai o convite aí, ó, do Igor pra você. Boa. E aí, cara, depois eu me conectei com ele e eu falei, cara, só me responde um negócio. Esse negócio de marketing digital, tudo isso, tem nada a ver, né, mano? Aí ele simplesmente confirmou algumas coisas pra mim. Por quê, cara? É um negócio que daí... Aí foi que a minha transformação começou. Por quê? Porque eu já tinha vivido uma religião. Eu já tinha vivido algo... Eu trabalhei, eu fui missionário, eu viajei, cara, 28 países ajudando a igreja. Só que eu tinha desconectado disso pelo peso que ficou. Pelo peso que era. Por quê? E eu até vou deixar isso gravado. A primeira vez que eu vou gravar isso é o seguinte. Muita gente talvez está desconectado hoje de uma igreja, ou de Deus, ou de Jesus... porque eles não entenderam realmente o que está sobre a palavra, tá? Por que eu falo isso? Eu, Igor, sou a prova viva, experiência viva que eu carreguei durante quase 10 anos o peso de quê? De ter engravidado a minha esposa fora do casamento. Então eu hoje eu falo e tipo assim, não tenho vergonha nenhuma de que eu sei o que eu fiz, que eu carreguei isso durante 10 anos, que eu não queria me ir numa igreja por culpa, cara, porque assim, como é que eu posso ter feito isso conhecendo uma religião, sabe? Por tudo isso. E aí quando você carrega esse peso, cara, quem quiser ir no meu Instagram ou já tá vendo esse vídeo no meu Instagram, é o seguinte, eu me transformei numa pessoa irreconhecível, mano. Tem um vídeo meu que agora eu voltei a treinar, voltei a cuidar de mim. É que não é sobre o comportamento, né, mano? O meu semblante, todo o peso que tava sobre as minhas costas, cara, foi. E aí você fala assim, cara, como que é isso? E é surreal. As pessoas, elas não entendem o que realmente faz sentido para elas viverem, né? Por esse bloqueio, cara, esse negócio que é criado, que na verdade quando ele falou, e eu entendi, né, a maneira que ele falou, da maneira que ele colocou, eu falei, cara, faz sentido você viver tudo que eu já sabia, mas de uma maneira diferente, com uma visão e uma experiência diferente. Eu vou falar pra você, eu nunca vivi tão bem, tão mais leve, com tanto mais amor, com tanto mais entendimento. Hoje eu consigo olhar pro Fergutz aqui, eu olho no olho do Fergutz, eu consigo entender um pouco daquilo que o Fergutz carrega. Não só você, mas outras pessoas. Por quê? Porque você começa a entender diferente. Não julga mais. Você começa a ter uma visão totalmente diferente. Foi com o Pablo que eu aprendi, cara. Foi o Pablo que despertou. E aí eu resisti ainda. Falei, não, tá errado isso. E agora imagina quantas pessoas você vai ativar, vai mostrar pra ela aquilo que você recebeu de uma pessoa. E hoje a vontade nossa, o desejo nosso é isso. A gente tá numa fase agora de destravar os nossos primeiros eventos. Nós fizemos um para casais no começo do ano. Vamos fazer um outro próximo mês aqui, porque foi o que a gente vive junto nisso, eu e minha esposa. Então, hoje o que arde no nosso coração? É o que, cara? É mostrar isso para as pessoas. E aí não precisa vir da maneira que você falou aí. Você precisa falar. Você precisa falar que você é crente, que você tá com Deus, que você tá do isso. Cara, é simplesmente viver. É viver de manhã, é viver na sua família, é viver com seus filhos, nos seus negócios, com seus funcionários, com tudo aquilo que tá ao seu redor, é viver, né? E eu costumo falar o seguinte, às vezes as pessoas buscam riqueza, prosperidade, muita coisa. Cara, se não tiver isso primeiro dentro de casa ou dentro de cada um carregar isso, não adianta. Pode fazer o que for, não consegue alcançar o que eles querem. É que Jesus nos ensina, né? Você falando disso, me veio Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem primeiro o reino o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. E não precisa de mais nada. Só que falar isso, a galera fala, tá, mas como é que eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça? Como que eu vou fazer isso? Entrando para dentro de você. O que Deus falou para Abraão? Abraão, leste lerrar. Saia para ti mesmo, entre para dentro de você. Se renuncia. Isso é doido, cara. Isso aí já dá um podcast só disso aí, velho. Dá um podcast só disso aí. Aí quando a gente entende que Deus ele não é um Deus que quer colocar eu e você numa caixinha, que não tá nem aí pro comportamento do Igor. Ele quer saber da sua obediência, daquilo que ele colocou no seu coração e se você é capaz de colocar em prática aquilo que ele colocou aí já. Imagina se Deus olha pro comportamento de Abraão. Pai da fé. Foi lá, se relacionou sexualmente com outra mulher, com a escrava.
Por quê? Porque perdeu a fé que Deus ia colocar, ia abrir a madre de Sara. Mas mesmo assim continuou sendo o pai da fé, mesmo errando ali naquele momento. Moisés, um assassino. Davi adulterou, o cara que errava a todo momento, e o homem segundo o coração de Deus. Então imagina se Deus fica olhando pro meu comportamento e pro seu. Nós merecíamos o inferno, cara. Mas ele não olha pro nosso comportamento, ele quer saber da nossa obediência. E a obediência correta, uma obediência radical, vai sim trazer comportamentos adequados. Mas não é sobre comportamento. É sobre aquilo que ele colocou no coração do Igor e se ele vai colocar em prática. Agora a pergunta é, será que eu estou colocando em prática aquilo que ele colocou dentro de mim? Será que eu estou colocando em ação aquilo que ele colocou aqui dentro? Ah, não tô, Marcos. Então reflita, se posicione e vai para cima. Porque a pior coisa é o homem ou a mulher sair debaixo do favor de Deus. E eu só tô no favor de Deus quando eu sou obediente. Se eu saio da desobediência, não de comportamento, mas de fazer aquilo que ele colocou no coração, eu saio do favor. Aí ele vai colocar outro, ele vai criar outras circunstâncias para fazer aquilo que você deveria fazer, mas o tu vai fazer. Deveria ter feito, né? Deveria ter feito. E aí, ô Fergudes, como que a gente consegue trazer toda essa visão, entendimento, o que a gente tem que viver, né? Porque se é de dentro para fora, então isso quer dizer que a gente já carrega tudo hoje, né? A gente praticamente já tem. É fazer o que você falou aí, né? Olhar para dentro para trazer tudo isso para fora, cara. Mas como que a gente vai conseguir, de alguma maneira, né, viver essa visão do reino, essa visão do reino que a gente busca e aprende e tá vivendo isso para os dias de hoje, para os dias contemporâneos, né? Para essa realidade de que a gente tá cercado sobre isso. Se nós pegar essa realidade atual, o que a geração atual ela busca? Viver de regras, dogmas e comportamentos. O que é reino de Deus? É você viver por princípios. E quando eu ativo esses dispositivos de princípios na minha vida, eu começo a acionar dispositivos dentro de mim. E aí vai entrar no quê? Eu externalizar a minha essência, a minha identidade para as pessoas. Então não é sobre eu viver regras, não é sobre eu viver comportamentos, mas é eu começar a pegar a palavra, começar a colocar em prática, aí entra renúncia, entra posicionamento, e eu pegar todos esses dispositivos da palavra e externalizar para dentro de mim, engolir ela, que é na minha intimidade, na minha adoração, no meu quarto, começar a buscar esse entendimento do reino, de quem Jesus é, do que Jesus fez, e eu começo a externalizar na minha vida. Então, o que os religiosos nos competem e nos levam a viver? Regras e comportamentos, e se eu estou fazendo certo, se eu estou seguindo as doutrinas ali que cada um acha que vai levar para Deus. Ah, você é de Deus. Tá indo na igreja todo domingo? Então você é de Deus. Aí sai da igreja, tá julgando o irmão. Não faz sentido. Tô indo na igreja domingo, aí sai na segunda-feira e tá brigando no trânsito, tá xingando os outros, tá indo pro puteiro, tá indo assistir pornografia, tá fazendo tudo errado. Então, viver o reino de Deus é trazer essa essência da nossa identidade para as pessoas. Acho que não ficou muito bom. Ficou mais... Aí o que eu vejo, sabe qual que é o maior problema disso aí? É que muitas vezes nós somos levados a viver por regras. E quando a gente entende tudo isso, esses pontos que você comentou, e a gente leva para viver sob princípios, nos dias de hoje, nos dias lá de trás, talvez essas regras ou essa visão, né, digamos assim, de que pode ou não pode, a gente acaba entrando num assunto que é nem o pode ou não pode. O princípio já vai me dar o caminho daquilo que eu devo fazer. É isso. Porque é o seguinte, se você vive numa regra e aquilo se torna algo que pesado, né? Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode tudo. O princípio vai te libertar da regra que se torna um peso. É que as pessoas condicionam ir para Deus em fazer. Elas acham que é assim, ó. Eu faço, aí eu sou e aí eu tenho. Mas qual que é o caminho? Eu já sou. Eu faço e eu tenho. Então qual que é o dispositivo? Eu entender quem eu sou. Eu entender que eu sou aceito não por comportamento e não por regra.
Mas é falar assim, caraca, Deus me fez a imagem dele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o princípio da liberdade, viver por princípios, amar as pessoas, perdoar, renunciar, não julgar. É coisas simples que Jesus nos deixou. Só que se você for hoje com líderes, pessoas que ensinam, o que elas trazem? Regras. Você tem que fazer para depois ser. Nada a ver. E aí o princípio, ele acaba não tirando um peso, mas ele acaba fazendo sentido na vida. Meu modo de ver, né? Porque é o seguinte, o princípio praticamente a gente carrega já muito deles. Às vezes a gente só confunde eles no meio do caminho, que a gente perde esse princípio, né? Por exemplo, não matarás. Todo mundo sabe que não tem que matar, né? Não pode. Já é um princípio que não precisa ser questionado ou ser colocado uma regra ou uma lei sobre isso. É um princípio que a gente já carrega. Se eu faço mal para alguém, eu tô fazendo mal para uma pessoa. Eu tô passando o meu limite de até onde eu devo e posso para algo que eu não deveria nem pensar. Então eu acho que assim, quando as pessoas entendem essa questão do princípio, eu acho que fica mais leve, mais gostoso de se viver, muda a vida. digamos. Quando esse Deus é apresentado de forma certa, não tem como ele não ser desejado. Aí entra o quê? Se eu entendo Deus de uma forma errada, eu começo a viver errado. Aí o cara acha que tem que mudar seus comportamentos para não ir pro inferno. Aí o cara, pô, vou buscar Deus para não ir pro inferno. Aí é uma busca errada, é uma busca por um desejo errado, né? Então quando eu apresento esse Deus, esse Jesus, que ele já me aceita da forma que eu sou, e por eu entender que ele me amou, que o sangue dele me lava de todos os pecados, que me dá salvação, que me dá graça, que me dá herança celestial, me dá todas as prosperidades possíveis, como que eu vou continuar vivendo errado? Então temos que apresentar esse Jesus certo, que a maioria não sabe explicar Jesus, não sabe explicar esse caminho, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então quando eu apresento esse Jesus para as pessoas, não tem como ela continuar sendo a mesma. Quando ela sabe que ela é amada, quando ela sabe que ela é perdoada. Então isso aí muda tudo, né? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta. Só fala uma frase para diferenciar o que é princípio e o que é regra, para a galera não ficar perdida. Porque você fala assim, ó, e a única diferença entre princípio e regra é que princípio é aquilo que move o reino dos céus e regra é aquilo que move a terra. Boa. Aí a galera vai entender o que é a diferença entre princípio e regra. Já manda pergunta, eu já faço. Não, já fala assim. Princípio é o movimento. Princípio é aquilo que rege o reino dos céus, o mundo espiritual. E regra a terra. E o regra é aquilo que... Regra é criada por homens e os princípios vêm da parte de Deus. Eu vou fazer a pergunta sobre Show. isso aí. Tá, mas aí, Fergudes, mas deve ter alguém agora assistindo isso aí e talvez não acompanha, né, muito mais a fundo isso aí. E às vezes eu já tive esses questionamentos. O que é princípio? O que é regra? Define aí pra gente como é que você define isso? Muito simples. Princípios vêm do reino dos céus, dispositivos que não competem, não foram criados pelos homens. Regras gerem a terra. Então vamos pegar um exemplo. Uma regra. Eu não posso atravessar o sinal vermelho. Foi criado por homem. Princípio não matarás, não é... Travei. Princípios vêm da parte de Deus. Aí depois você corta ali, né? Sim. Princípios são dispositivos vindo do reino dos céus, que está na palavra, e regras criadas por homens. Então, regras é para criar um comportamento de estabilidade, qualidade de vida, para não virar um caos. Imagina um mundo sem regras. O cara tava matando todo mundo aí, tava roubando, tava... Né, os Estados Unidos lá na Califórnia fizeram uma lei lá que o cara podia roubar até $1.000. Então tava todo mundo roubando. Então imagina, quebrou uma... Os caras pegaram a regra, soltaram ela e começaram a roubar, mano. Então imagina um mundo assim. Então princípios, Deus. Criado por Deus. Dispositivos pra gente viver nos princípios e acessar uma prosperidade genuína. E regras criadas por homens. Mas Fergudes, faz assim, você consegue dar um exemplo para as pessoas que estão assistindo sobre essa questão do princípio e do... Vamos lá, regra? princípio. O cara é casado. Se ele trair a esposa, ele tá quebrando um princípio. Qual é o princípio? Da aliança. Então, se ele quebrar esse princípio, ele não tá só fazendo algo que vai destruir algo terreno, mas é muito mais profundo ainda. É algo espiritual. Então, o princípio é um princípio onde eu sou gerido não por uma regra humana, mas que vem da parte de Deus, que aí eu encontro na palavra. Então, uma regra
qual regra? Não furar um sinaleiro, não roubar, não bater em alguém na rua. Então, a regra é um comportamento humano. Princípio é um comportamento celestial, onde eu vivo um princípio da aliança que eu não quebro com a minha esposa. Que aí, se eu quebrar esse princípio, eu vou estar destruindo não só a minha vida, a minha família, meus filhos, vou destruir tudo, mas vai vir algo espiritual sobre mim, onde eu vou quebrar muitas barreiras e vai entrar barreiras que vai quebrar o fluir de Deus naquilo que eu tenho. Não flui, ó. Vou acabar só esse pensamento, essa ideia. E aí é importante a gente lembrar, para quem tá assistindo, você que tá assistindo, que é o seguinte: regra, você pode quebrar uma regra, você vai ter consequências sérias demais sobre isso, né? Você vai colher aquilo que você quebrou. Se é uma regra e foi quebrada, vai ter uma consequência sobre isso. Agora, princípio não, né? Princípio, se você quebrar um princípio, você tá lascado. Já é um nível acima do que a regra. Quebrou uma regra, você vai pagar por aquilo. Passou no farol vermelho, vai pagar uma multa. Passou alguma coisa, você vai pagar por aquilo momentâneo ali. Mas o princípio, você já está entrando num nível, numa atmosfera diferente, né? Numa sabedoria, numa visão diferente, né? Do que é o certo e o que é errado. E Deus é tão bom que se eu quebrar um princípio ou você quebrar um princípio, nós vamos sofrer as consequências, mas nós temos a opção de nos redimir, entrar na casa do oleiro, ele vai nos quebrar, vai nos moldar para a gente continuar avançando e vivendo. Então, quando a gente entende isso aí é muito bom. E a regra quebrada é aqui, né? É na terra. Na terra. Agora, a princípio, a gente mexe direto lá em cima. Com o homem. O que tá conectado no céu, tá conectado na terra e não tem jeito. É isso. Amigão. Amém, meu irmão. Mais uma vez, amém. Tamo junto. Tamo a gente junto. vai marcar mais, porque assim, é sempre esse fluir aí, deixa o negócio acontecer. Bora gravar? Bora. Tamo indo. Tô chegando. É cara, isso. E pra você que assistiu, teve aqui com a gente essa 1 hora aí que passou pra gente, eu vou falar pra você. Ó, 1h20 já, vai ter 1h e pouco. Obrigado, porque a gente faz isso, não é o propósito disso é que você entenda, ou que você tenha uma visão. Talvez as pessoas que estão assistindo em casa, elas nunca tiveram essa experiência, né? Elas nunca se conectaram com alguém que tá vivendo isso, ou tá vivendo essa experiência com Deus, essa experiência de carregar o que a gente tá carregando, o que a gente tá conversando, de uma maneira diferente, né? E aí o único propósito desse podcast, da gente estar aqui gravando um conteúdo para vocês é o quê? É para que vocês entendam que o bate-papo aqui é para que você também consiga acessar isso. É algo, né, como você falou lá atrás, às vezes você não via como tocar nisso, né? Você via algo intocável, algo longe, impossível. distante, né? Só que esse bate-papo é para isso, é para que você que esteja aí assistindo. Você vai ver que esse rolê todo, tudo isso que acontece pode ser diferente. Ele pode ser leve. Pode. Ele pode ser leve e muito mais Deve ser gostoso. leve. Ele precisa ser leve. Precisa ser leve. Né? E mais uma vez, mano, tamo junto. Mano. A gente gravar Obrigado. isso aqui. E você que tá assistindo, siga aí nas redes sociais. Fala aí. Qual o seu Instagram? Obrigado a todos vocês que assistiram ou vão assistir. Segue lá no Instagram, @MarcosFergudson. É sempre um prazer estar aqui, irmão. Vou marcar mais vezes, trazer mais pessoas para estar nesse podcast. O poder da câmera, o poder disso aqui é gigantesco. Então, ou a gente destrói pessoas, ou ajuda as pessoas a se construir, a avançar. Então, a gente tem um poder gigantesco na língua. Então, quando a gente usa essa boca aqui para falar coisas boas, alguém vai ser edificado. Então, se uma alma ser tocada por aquilo que a gente falou aqui, já valeu. Amém. Obrigado a todos. E ó, só mais um recado. Se a nossa vida mudou, se a minha vida, se a do Fergudes mudou, talvez você que tá assistindo aí, você deve estar se perguntando, cara, isso não é pra mim, eu não sou capaz, às vezes, de viver isso. Eu vou falar pra você. Existe sim a oportunidade, ou existe uma maneira de você fazer isso, e é tão fácil que isso é pra todos, tá? Não sei por que eu me senti em vontade de falar isso, e a gente faz o que vem aqui no coração, e é isso. É isso aí. Tamo junto. E lembrando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.